Agradeço, Pedro. Precisamos pagar nossas contas. Primeiro, ah, fazer apenas algumas ponderações sobre o que vocês fizeram. Vocês, como bons filósofos, pelo menos a mim, que fiquei encabeçado com a incumbência de falar alguma coisa, já me deixaram confuso, já não sei onde começar, então já estamos bem. Vários pontos, acredito, em comum em vocês. Eu vou rapidamente sintetizar algumas coisas que me chamaram bastante atenção. As pessoas do grupo sabem, o Platão é um recorrente nas minhas falas, então eu vou começar um pouco por ele, mas eu acho engraçado, fazendo já uma comparação em termos metodológicos, como o professor César, ele vai falar sobre a questão da linguagem, sobre a escolha vocabular, a semântica, vista de transformações, reflexões, perspectivas químicas, e ao mesmo tempo, ao final, o Pedro traz uma situação muito interessante de uma linguagem mais sexualizada, quer dizer, a prostituição, o tesão, etc, etc, etc. E nesse sentido, durante a fala de vocês, durante a minha experiência acadêmica com a filosofia, e depois vou conectar com algumas questões similares ao que ocorreu com Pedro, e acabei tendo a resolução oposta, mas, de certa maneira, me parece, se há uma prostituição da filosofia, da matemática, as nossas universidades elas se tornaram grandes bordéis, né? Grandes ciclos em que isso também ocorre. Eu ainda não consegui escrever algo que eu gostaria mais no âmbito da literatura, mas era basicamente um conto socrático em que alguém vai à matemática e tenta entender o que seja a matemática e descobre que talvez a matemática não esteja onde estão os matemáticos. Vai à filosofia, tenta entender o que seja filosofia e, voilá, também não está lá. E assim você vai procurando e me parece que os saberes eles estão muito distantes e as universidades têm um grande risco de se tornarem sepulcros caiados, sepulcros vazios, e uma ode não à vida, mas à morte. E, nesse sentido, eu acho que as duas falas flertaram muitas vezes com linguagens um pouco mais amenas, outros momentos uma linguagem um pouco mais clara, mais robusta, e para tentar minimizar isso e conectar as duas, pensava sobre a questão do Machado de Assis, em Isaú e Jacó, sobre a questão do custódio. E, de novo, tanto a fala do César quanto a fala do Pedro tratam das questões pessoais. É óbvio, e eu não falei aqui abertamente após a fala do César, porque é evidente que todas as vezes que vocês falam, tem coisas pessoais minhas que eu gostaria de falar, como a questão de Florença, como algumas interfaces, mas também lá na escrita de Isaú Jacó, a, a, a busca do custódio era sobre, veja bem, na minha a confeitaria é chamada Império. A República acaba de ser proclamada no meio da madrugada. Agora significa que eu estou defasado, estou num processo de mudança e os republicanos já não gostam de mim. E agora eu não tenho mais o lastro, não tenho mais a proteção de um momento de império. E aí ele leva a discussão do amigo, etc. O amigo diz: por que não república? Mas se eu chamar de república, aqueles que são partidários do império não gostarão também da minha confeitaria. Então fica esse grande dilema: qual será o nome da confeitaria? E eu acho que as duas falas, uh, de diferentes perspectivas, trataram justamente dessa questão das mudanças, essas tensões, essas possibilidades de mudança. Uma questão muito concreta na fala do Pedro, que é a nossa situação no Brasil, e, invariavelmente, também uma questão muito parecida com a fala do César. O professor César, evidentemente, leu algo meu que eu escrevi sobre ambivalência, ambiguidade, no Maquiavel, etc, etc, etc. E a grande questão do Maquiavel é essa questão: a mudança, e que mudança ela ocorre, quando ela ocorre, em qual contexto ela ocorre. E essa tensão, e a palavra foi dita ambiguidade no governo atual, ela permanece em todos os processos. Você sempre tem essas duas possibilidades, e é muito engraçado. O Pedro foi muito material. Ele disse: olha, será que é do Temer mesmo? Mas há um processo aqui de continuidade e também de descontinuidade, e nessa tensão, nessa mudança, essas coisas ocorrem. Eu não vou me estender, mas algumas questões que para mim foram muito importantes, porque corroboram o que nós temos visto ao longo das nossas conversas. De certa maneira, reduzindo bastante o argumento de vocês, reduzindo bastante por economia de tempo, porque eu interessei ouvir vocês, eu acho que é uma instrumentalização do saber.
o ensino se torna mercadoria, e nesse sentido, na fala de vocês, na disciplina de vocês, a filosofia, que eu acredito que tenha sido Pedro, em determinado momento, ela tem uma característica profética, de denúncia, a filosofia se torna quase um meio de instrumentalização, um meio, e é essa questão do Enem. Isso me preocupa bastante. Os orientandos aqui sabem, eu brinco em aula, que eu digo, quando formos ministros e ministras da educação, nossa primeira proposta é acabar com o Enem e reformular esse projeto. De certo modo, tanto a matemática, nas suas mentiras, nas suas prostituições, quanto a filosofia, elas legitimam a nossa prática social. E me parece, novamente, sobressimplificando, novamente, não abrindo várias discussões que vocês colocaram, que são importantíssimas, mas me parece que nesse percurso nós nos perdemos de nós mesmos. Nós não temos mais uma experiência matemática, nós não temos mais uma experiência filosófica e, portanto, gradativamente, nós deixamos de ter uma experiência humana. Nós, gradativamente, quando não optamos em fazer uma boa experiência dessas disciplinas e do nosso viver, nós deixamos de lado a nós mesmos, a nossa humanidade. O professor César mostrou muito bem isso, falando das heranças, de como nós fazemos um processo de recepção, e, enfim, tem toda uma questão do círculo hermenêutico, o professor Pedro lembrou a questão da escola de Frankfurt, as críticas posteriores à escola de Frankfurt, em que, olha, inevitavelmente, você vai entrar no discurso. Você querendo ou não querendo, você tendo consciência ou não tendo consciência, você entrará no discurso. Cabe agora a você como se preparar nesse sentido. Então, novamente, gente, eu teria muitas ponderações, pontos, mas eu acho que a minha fala é totalmente não importante. Eu queria ouvir de vocês, se vocês gostariam, o professor César refletiu, o professor Pedro deixou uma pergunta, e nesse sentido, eu acho que nas duas falas, do ponto de vista pessoal, vou falar e termino e passo para vocês. O que ocorreu comigo foi justamente o contrário. Eu sou fruto de um momento em que a filosofia não estava no ensino médio. Eu sou fruto, então, depois da vida acadêmica, de ter rodado, de ter ido para um lado, ido para o outro, eu tenho convicção que talvez a minha formação inicial devesse ser filosofia ou letras, mas por isso o mundo eu perderia um péssimo matemático, que é o meu caso, um péssimo educador de matemática, e nesse sentido, eu fico constrangido também em ver como as nossas políticas públicas, como eu acho que o Pedro salientou isso muito bem, como a filosofia, então, que ela é um instrumento, ela tem um capital político, ela é usada tanto de um lado quanto para o outro. E, nesse sentido, quais são as mudanças que nós gostaríamos? Eu vi, é óbvio que eu me identifiquei muito em muitos pontos, foi por essa brincadeira, que foi uma coincidência mesmo de ter aqui uma questão de Florença, com a fala do professor César sobre essa junção, essa presença entre algo que se conserva e algo que se muda. Nada se transforma do nada, nada vem do nada, enfim, todas as nossas discussões. E, ao mesmo tempo, é óbvio que eu lembro quando eu li o texto do professor César, quando nós conversamos, eu também li o Sexto, eu peguei os meus livros do Sexto Empírico, e eu acho que essa exemplificação é muito boa, né? Porque você lembrou muito bem, é contra os matemáticos, é contra os gramáticos, é contra, porque a pergunta é a pergunta do Menon: é possível ensinar? É preciso ensinar, é possível ensinar a Ereté? E, no fundo, a pergunta que se ficou virtude, né? A pergunta que ficará é possível, de fato, ensinar? Ou o que nós temos que fazer é propiciar que essas pessoas tenham uma experiência e, a partir dessas experiências, reflitam? Então, de certo modo, todos esses cânones, todos esses currículos, eles nos impedem e, ao mesmo tempo, nos propiciam. Então, mantém essa ambivalência e essa ambiguidade. Acho que não fiz nenhuma pergunta ao final, explícita, mas passo a palavra para o César. Obrigado, Jean, pelas considerações, pelas observações, o Pedro pela exposição do nosso passado recente, né? E a crise na qual nós nos encontramos. Eu acho que eu posso comentar as suas observações, tentando me compor com as observações do Pedro sobre o passado recente,
E eu acho que o ensino da filosofia ele tem uma dificuldade, e parte dessa dificuldade concerne a sua novidade, né, no que diz respeito ao ensino médio, e, ao mesmo tempo, essa novidade sendo novamente frustrada por uma nova novidade, né? E, então, digamos que a desvantagem significativa da filosofia com relação aos outros currículos é o fato de que, de alguma maneira, uma certa habitualização do ensino dessas cadeiras, né, como história, como a física, de certa maneira, torna menos dramático, né? Uma falta de sensibilidade com relação à experiência política imediata, né? Então, se houver algum tipo de ingenuidade, algum tipo de falta de sensibilidade ao contexto, o ensino de história, o ensino de física vão sofrer, mas não vão sofrer tanto quanto a filosofia e a sociologia, né? Porque há instituições, há formas de consolidar crenças acerca desses conteúdos. Então, o professor de filosofia é muito mais frágil do que o professor de história ou o professor de matemática, né? Então, nesse sentido, o ensino de filosofia, pelo menos no que diz respeito ao meu argumento inicial, ele está diretamente exposto a essa esfinge, que ou nós recepcionamos, aprendemos a lidar com a herança política acerca de uma esfera pública bastante controvertida, bastante tensa, ou nós somos francamente destruídos nesse contexto, né? Então, de certa forma, talvez esse seja o esforço reflexivo do nosso passado presente, né? Porque o ensino de filosofia ele cresceu significativamente, nós tivemos um aporte financeiro significativo em bolsas, em formação de profissionais muito bons, né? As nossas traduções elas melhoraram significativamente, nossos comentários melhoraram significativamente, né? Nós passamos a ter digamos assim, um saneamento básico filosófico que não existia no nosso contexto. Ao mesmo tempo, e talvez o aspecto incipiente do ensino da filosofia política reflita isso, né? A filosofia não foi capaz de estabelecer mecanismos para preservar a sua presença pública, né? E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que essa presença pública não conte com valores que estão disseminados, né? Ninguém vê... de repente, de maneira direta, os pais podem se incomodar com seus filhos estudando filosofia porque não vão ter emprego, né, no sentido pragmático. Mas, do ponto de vista público, ninguém em sã consciência julga que o ensino que a filosofia não tem alguma relevância, né? Você pode nem saber do que relevância é essa, mas você pode até julgar que talvez o seu filho não possa se dar esse luxo, né, de aprender filosofia, porque ele precisa aprender o ofício imediato, né? Mas ninguém em sã consciência vai julgar que o reconhecimento público de que o ensino filosófico tem uma função, tem um lugar, de que isso é frívolo, né? Então, nesse sentido, no que diz respeito à vida política do ensino filosófico, o ensino filosófico não conseguiu, no espaço de tempo curto que ele teve de aproveitar a conjuntura e ser formalizado, não conseguiu preservar a si próprio, e parte disso se deve ao fato de que nós, de maneira a que outras áreas foram capazes de fazer e, ao mesmo tempo, contar com hábitos, nós não fomos capazes de decifrar o impacto imediato da nossa herança política, né? Porque como nós vemos, né?
na política educacional, né? Nós temos um conjunto de mudanças acelerado. Se pegar a história dos currículos educacionais, vai ser difícil a gente conseguir mapear, né? Se pegar sei lá, dos anos 60 para cá, precisa de um especialista tratadista para entender as reformas educacionais que nós sofremos. E muito embora essas reformas elas tenham ganhos no que diz respeito à democratização, ninguém em sã consciência julga que são todas mudanças para melhor, né? Nós temos uma sensação muito grande de precariedade do ensino, de incapacidade de leitura, de instrumentalização do ensino a partir dos vestibulares, a condensação das formas de avaliação a partir do Enem não melhoraram esse quadro, né? Então, ninguém em sã consciência julga que, da mesma maneira que ninguém em sã consciência julga que o ensino da patrística, ou tomasiano, ou da fenomenologia 1, 2, 3 e 4, como se praticava nos anos 70 e 80, antes da redemocratização. Ninguém em sua consciência julga que esse é um modelo de ensino aceitável. Mas também ninguém em sua consciência julga que as modificações da nossa concepção filosófica de ensino, de que isso teve resultados positivos, né? Então, nesse sentido, existe algo acerca da decifração da experiência política que nós, filósofos, somos imediatamente incompetentes de sermos capazes de fazer, de que outros talvez tenham sido um pouco mais competentes, mas que, de maneira geral, reflete uma incompreensão acerca do fenômeno público, né? Um dos quadros é basicamente esse, né? Nós vivemos, não só na nossa história recente, né? Isso também numa trajetória um pouco mais ampla, né? Nós vivemos sucessões de momentos em que os governos eles estabelecem vínculos populares e eles estabelecem modificações substantivas num espaço de tempo muito curto. Isso cria algumas deformações acerca do que se espera dessas instituições, né? Porque isso concerne a um momento de enfrentamento político. Então, é o caso de aproveitar um certo momento em que se tem poder para poder gerar modificações que no futuro possam vir a ser consolidados, e que são sucedidos por momentos de obscuridade, obscurantismo, cessação dessas conquistas e coisas dessa natureza, né? Então, essa oscilação entre uma euforia acerca da possibilidade de mudanças positivas e momento subsequente de perda melancólica dessa euforia, né? Isso é alguma coisa que nós já estamos relativamente habituados a lidar e nós não temos razão para cair nesse tipo de conto do vigário, né? Então, nesse sentido, o Pedro notou um elemento que não é um elemento sem relevância, que é a dificuldade, por exemplo, do governo atual de estabelecer uma agenda mais coerente com a sua orientação ideológica, né? Ao mesmo tempo em que eu acho que eu estou certo em dizer que existe uma insensibilidade muito grande no que diz respeito à experiência política, o que nos faz não saber atuar dentro dela, também existe alguma capacidade de decifração, né? Nós também temos uma herança e fomos capazes de entendê-la e, ao mesmo tempo, implementá-la. Então, o fato de que os vestibulares não foram completamente modificados não se deveu à incompetência do governo, mas se deu à capacidade de conservação. Percebe? Há quadros qualificados que não são exatamente ideologicamente estratificados, mas que entendem que o ensino tem uma relevância que não é capturável pelo momento atual. E, nesse sentido, os alunos vão ter que ser capazes de responder questões acerca, sei lá, da política de desenvolvimento do governo militar, ao mesmo tempo ser capazes de responder questões sobre a modificação da cultura a partir de novas formas de sexualidade, percebe?
e que isso não diz respeito ao interesse do governo, por mais que ele possa pressionar, né? Então, existe uma batalha subterrânea constante acerca da defesa da nossa herança intelectual recentemente adquirida, que representa oponibilidade ao uso meramente retórico ou político, no mau sentido, né, das nossas instituições, percebem? Os vestibulares do Enem têm um certo nível de resistência. As formas de avaliação dos programas de pós-graduação também resistem em um certo sentido. Tem uma batalha gigantesca acontecendo. E é curioso que instituições tradicionais que nós julgávamos que não iam ser relativizadas, que não iam perder sua capacidade de conservação, como Itamaraty, elas estão expostas a uma crise gigantesca, né? Nunca nós pensávamos que uma instituição com um certo grau de estabilidade e coerência, com composição de quadro com um certo grau de esclarecimento, ia chegar num estado de crise como está hoje, né? Não é por falta de quadros que tenham sido alertados acerca da herança que a politicidade traz consigo, né? Então, nesse sentido, percebe? Isso só reforçando o elemento central da minha observação e respondendo ao Jean e me compondo com a fala do Pedro. Existe um componente de conservação que nós estamos aprendendo a lidar e que faz parte das ingenuidades da América Latina, que nesses âmbitos em que uma atividade governamental relativamente acéfala não conseguiu destruir, não é por acaso que ela não conseguiu destruir, percebe? Ela não conseguiu destruir porque ainda existem quadros pensantes que conseguem lidar com a experiência política de maneira a oferecer algum nível de resistência. Em outros âmbitos, é claro, nós fomos soterrados. Um âmbito que me é muito caro, porque eu pesquiso sobre ele, eventualmente, é o campo da reforma psiquiátrica, que é um campo em disputa, né? Houve uma reforma psiquiátrica significativa no Brasil, com fechamento de manicômios e tudo mais, muito importante. Talvez o processo civilizacional libertário mais bonito que a América Latina foi capaz de presenciar. A instauração de serviços de saúde mental, que são serviços difíceis, com muita precariedade, mas muito melhores do que os antigos manicômios. E é claro que o governo atual adora manicômios, quer enclausurar as pessoas de maneira semelhante ao que se faz com a criminalidade, né? E muito embora eles flertem com tentativas legislativas de instalar manicômios, não conseguem, percebe? Ainda existe uma geração de quadros formados na UESP, formados na FRJ, formados na Universidade de Brasília, que pensa a saúde pública, que é capaz de resistir a versões meramente preconceituosas acerca de como a esfera comum se estrutura, né? O que talvez esses quadros bem-sucedidos, numa resistência, porque os governos são muito fortes, né? Eles têm muita premência no nosso contexto, então são capazes de resistir à atividade mais negativa dos governos. Talvez o que esses quadros ainda não têm consciência é de que eles são herdeiros de uma certa racionalidade prática da conservação, percebe? Talvez esse seja o caso. Alguma herança que nós possamos tirar desse momento atual é de que a racionalidade em conservar não é qualquer coisa, né? E que nós não podemos, pura e simplesmente, cairmos nos mesmos contos de euforia e precarização. Obrigado, professor César. Antes de passar a palavra para o professor Pedro, abrir também aos outros que quiserem colocar na lista. Na verdade, me dei conta, e passei a me incomodar, que são as outras. Temos 5 mulheres hoje conosco, e então tem muita voz masculina. E em relação aos manicômios também, apenas um comentário, eu pensava que era uma coisa meio do alienista do Machado de Assis, o atual governo gostasse tanto assim, porque está estendendo a sua loucura, né? E tornando o Brasil um enorme manicômio. Mas também, para não falar muito e passar para o Pedro, uma situação me ocorreu, quando o professor César falava, eu lembrei da fala do Pedro
sobre... não foi o que ele disse, mas o processo de elitização da filosofia. Como isso é curioso, porque ele diz, olha, o ensino médio, num determinado momento, era o ensino médio de uma determinada elite, e depois, quando há uma certa popularização desse ensino médio, a filosofia tende a sumir. E agora ela tende a retornar de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, me parece muito curioso que a filosofia, seja ela qual for e como ela seja entendida, ela passa também a ter é óbvio, vocês sabem disso melhor do que eu, que no processo histórico, o surgimento lá do que nós entendemos de filosofia no mundo grego, ela se dá justamente pela elite, né? A partir da elite, a partir de discursos também da elite, enfim, para a elite, elitizados e uma série de outras situações. Mas isso também, do ponto de vista prático, me suscita algumas questões, né? Que tipo de filosofia é essa que a elite passa a ter acesso e qual é a filosofia que ela está sendo disseminada, difundida, seja nos nossos meios de comunicação, nossos meios usuais, ou livros didáticos, enfim, outros processos de ensino e formação de manicômios, eu diria, talvez não tão explícitos. Pedro, por favor. Nossa, muitos pontos interessantes, assim. Vou pegar alguns ganchos, assim, de maneira um pouco aleatória, mas vou tentar dar alguma unidade do que eu vou falar. E queria, no final, fazer uma pergunta para o professor César. Eu acho assim, pegando um pouco pelo fio daquilo que eu estava falando e também as considerações tanto suas, né, quanto do professor César, tem uma questão, digamos, a questão mais geral, mais ampla, que eu evitei o quanto eu pude na minha exposição, mas ela aparece e reaparece de um jeito ou de outro, e eu evito de maneira bem proposital, mas que é uma questão que pelo menos tem que ser examinada, que no final das contas é se deve existir filosofia no ensino médio e se deve existir por quê, em que termos, né? Quer dizer, pensando de maneira ampla e geral. Eu evito sistematicamente essa questão porque eu acho de fato uma questão muito difícil. Muito difícil. Qual é a formação ideal para um menino de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, né? Nessa faixa etária? Assim? O que esse menino tem que ter como experiência de escola? Né? Se a gente for pensar, eu estou pensando aqui, isso envolve muita coisa, né? Mas pensando estritamente em termos de currículo, é uma pergunta difícil, eu acho uma pergunta muito difícil. E para mim, assim, eu tento fazer um exercício mínimo de isenção, assim, é óbvio, eu poderia facilmente pensar aqui em uma série de argumentos fáceis, alguns retóricos, outros nem tanto, para justificar a presença da filosofia no ensino médio. Então, estimular o pensamento crítico, capacidade de reflexão, conhecer os grandes pensadores da história da civilização ocidental, sei lá, dá para você pensar uma série de jargões que se podem usar. Mas eu não consigo deixar de olhar para mim, para o fato bem concreto, que, bom, para mim isso é o meu sustento material. Eu estou há 12 anos fazendo isso. Se eu contar o tempo como monitor, estou há 12 anos, né? Para mim isso tem uma dimensão, é óbvio, eu amo a filosofia, sou apaixonado por ela, mas a presença da filosofia do ensino médio não é uma questão abstrata para mim, né? Quer dizer, eu não estou refletindo sobre um problema especulativo. Eu estou pensando na minha sobrevivência material, na minha vida concreta, né? Então eu sei que, ainda que eu possa recorrer a esse tipo de resposta, estimular o pensamento crítico e tal, facilmente isso pode ser apenas um disfarce para a defesa dos meus interesses mais concretos, mais imediatos. Né? E eu acho que, de fato, é muito difícil pensar sobre um currículo ideal para o ensino médio. E esse é um problema que se coloca não só para a filosofia, mas se coloca para todas as disciplinas. Isso é interessante também, você conversa com profissionais de outras áreas, né? É muito comum que os colegas, por exemplo, de matemática falem do desafio que é pensar sobre o currículo da matemática no ensino médio. Né? Eu tenho um amigo meu próximo que sempre diz, olha, o currículo da matemática no ensino superior é muito claro, né? Quer dizer, é você tentar fazer o máximo aprofundamento possível de pessoas que querem estudar matemática. Então você estuda as coisas mais pesadas, mais densas, né? Lá em cálculo e tal, e faz sentido que se estude aquilo ali. O ensino da matemática no ensino fundamental, diz ele, também é muito tranquilo de justificar. Né? No ensino superior, porque as pessoas estão interessadas em se aprofundar naquilo. No ensino fundamental, porque o que se aprende no ensino fundamental é, digamos, a matemática funcional, né? A matemática que de fato se usa na vida, né? Que o cara precisa ter uma noção, quer dizer, de fração, de porcentagem, enfim, coisas desse tipo. Mas o ensino da matemática no ensino médio, dizia para mim o Luigi, esse meu amigo, hoje é diretor lá no Instituto Benjamin Constant, é
é um grande abacaxi, porque não é nem algo propriamente voltado para quem deseja um grande aprofundamento no assunto, porque não é só para quem quer estudar matemática, mas, por outro lado, não é uma matemática imediatamente conectada à vida. Então, pensando concretamente, um aluno de ensino médio tem que aprender logaritmo? Tem que aprender coordenada cartesiana? Quer dizer, é fácil justificar que um aluno aprenda fração ou porcentagem. Mas tem que aprender logaritmo? Mas então ele não tem que aprender. Alguém vai começar, não, mas aprender logaritmo tem uma capacidade de desenvolver inteligência analítica, raciocínio lógico, etc. Bom, será que ele não podia aprender isso com outras coisas? É difícil, é muito difícil pensar sobre isso, né? E é por isso que de um tempo para cá eu basicamente desisti de pensar sobre isso, né? E eu passei a pensar que a questão, quer dizer, eu continuo pensando sobre isso, mas eu acho que a resposta tem que ser menos teórica e mais prática. Quer dizer, pelo menos para mim, que sou alguém que trabalha com isso, que estou profissionalmente lá no ensino médio, bom, eu tenho a possibilidade de dar aula aos meus alunos e eu quero continuar dando aula para eles porque eu amo filosofia, eu quero continuar trabalhando com aquilo que eu amo e eu quero pagar as minhas contas. Então a resposta que eu tenho que dar não é uma resposta teórica. Eu não tenho que responder especulativamente qual é a função da filosofia no ensino médio, mas eu tenho que pensar praticamente como construir uma experiência de aula de filosofia no ensino médio que seja pertinente para os meus alunos. A minha pergunta não tem que ser especulativa, ela tem que ser operacional. Eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Como é que eu faço isso de uma maneira que seja fértil para os meus alunos? E aí eu acho que o caminho está em aproveitar as brechas, né? É nesse sentido que eu falava da questão do projeto de vida, e é nesse sentido que eu falo também da incapacidade operacional do governo Bolsonaro. Certamente, o professor César tem um ponto fundamental, quer dizer, eu até mencionei isso, mas muito de passagem na minha exposição, o fato da presença da filosofia no ensino médio não ter sido destruída durante a última gestão tem muito a ver com uma capacidade de resistência dos concursados, né? Quer dizer, daquela massa enorme de pessoas que trabalham nas instituições educacionais. A gente pode pensar concretamente no INEP, o segundo e terceiro escalão do MEC. Não são pessoas de indicação política, são pessoas concursadas, né? Que têm uma capacidade de resistência institucional que é muito grande, evidente. Mas eu acho que isso também tem a ver com uma incapacidade operacional do governo, que tem a ver com uma ambiguidade que sempre teve presente no MEC durante a gestão Bolsonaro. Quer dizer, o bolsonarismo é um Frankenstein, né? Ele é uma coalizão de várias forças políticas com características muito peculiares, né? Então, quer dizer, o Braga Neto, para pegar uma pessoa que representa o núcleo militar, digamos, do governo, ele é uma coisa. A Damares, né, que representa, sei lá, um núcleo evangélico de pauta de costumes no governo, é uma outra coisa. Essas pessoas estão se juntando circunstancialmente por interesse, porque entendem que tem um pacto comum a realizar. Mas elas têm demandas diferentes, isso ficava muito claro, né, durante a gestão MEC. Então, por exemplo, em alguns momentos durante a gestão MEC, a gestão teve na mão de certas pessoas que tinham certas veleidades, digamos assim, humanistas, né? Então, defendiam uma determinada ideia de que a educação tem que incutir valores, etc. e tal. Então, por exemplo, isso ficava muito claro no primeiro ano do governo durante a gestão do Vélez Rodrigues, né? Quer dizer, a gestão do Vélez Rodrigues, enfim, minha posição pessoal foi uma catástrofe. Enfim, vários problemas. Mas, por exemplo, o discurso do Vélez Rodrigues é radicalmente diferente do discurso que era encampado pelo Weintraub, né? Até naquilo que ele dizia de mais problemático, havia uma determinada ideia da educação como algo elevado. Então, você deve lembrar no primeiro ano do governo, por exemplo, ele dizia, não, tem que se tirar da cabeça essa ideia de que a universidade pública, fazer universidade é para todo mundo. Tem gente que tem que fazer só curso técnico para trabalhar com isso. A universidade ela tem que ser para aqueles que têm vocação intelectual, etc. Quer dizer, sem entrar no mérito da afirmação, que é óbvio que enfim, é o que é, mas você entende que no fundo dessa afirmação tem uma certa imagem da educação como alguma coisa para grandes, né? E quando o Vélez Rodrigues se referia à filosofia, ele sempre se referia à filosofia nesse tempo. Bom, primeiro porque a formação acadêmica dele é de filosofia, né? Quer dizer, ele é professor de filosofia lá na universidade lá de Juiz de Fora. Mas tinha uma certa ideia de que, né, óbvio, da cabeça dele, do ponto de vista do que é a mentalidade do governo, o que se deveria fazer não é acabar com a presença da filosofia no ensino médio, mas consertar, né? Deve ser ensinada a verdadeira filosofia. O discurso era nesses termos. Por outro lado, você vai para uma gestão como a do Weintraub, a lógica é completamente diferente. Educação é um negócio, pô. Educação é um negócio, né? Então era a defesa radical da expansão do ensino superior privado, né? Que a universidade privada é muito superior à universidade pública, porque ela é menos custosa,
porque, né, porque um professor de universidade pública dá aula para turmas muito pequenas, o professor de universidade privada dá aula para muito mais alunos, né? E havia um apelo enorme, um apoio enorme à expansão do ensino à distância, né? E havia a ideia da educação como mercadoria. Essa disputa tá viva dentro do bolsonarismo, quer dizer, é um certo discurso conservador, no sentido de que é necessário resgatar a verdadeira educação, que foi corrompida pelo progressismo, etc. e tal. E, do outro lado, a ideia de que existe muita partidarização na política. A educação lá, você pagar, o cara tem que dar aula, e é isso aí, não tem que ficar perdendo tempo com ideologia. Quer dizer, eu estou tentando reproduzir mais ou menos o discurso de maneira caricatural, mas para ficar claro. Essa disputa está aí. Essas disputas internas também geram a inoperância, que eu estava querendo dizer. Quer dizer, tem a resistência de quem está resistindo, mas tem uma indecisão de quem está tentando executar uma agenda que, no final das contas, não é uniforme. A mesma coisa eu digo em relação à reforma do ensino médio. O PSDB e os setores historicamente ligados a ele, quer dizer, o PSDB como partido hoje desmoronou, mas as forças, né, sociais e políticas que giram em torno dele, né, as federações de indústrias, etc., apoiaram a reforma do ensino médio do Temer. Uma boa parte da base social da esquerda, etc., defendeu da base política, melhor dizendo, da esquerda, dos parlamentares, tal, também defendia uma reforma do ensino médio com termos semelhantes a do Temer. E o Temer, e o grupo político ligado ao Temer defendeu, e o Bolsonaro, de alguma maneira, está implementando. Quer dizer, existe esse pacto. Mas todas essas pessoas viam a reforma do ensino médio dos mesmos termos? Não. Certamente elas viam a ideia geral, enxugar o currículo, dar mais liberdade para a escolha do aluno, essa ideia era em comum, mas os detalhes estavam em aberto. Eles continuam em aberto agora, nas escolas, que não sabem como vão reformular o currículo. Então, uma troca a filosofia para o projeto de vida, e a outra não, a outra me deu um tempo a mais de aula. Então, na verdade, em uma escola, minha situação melhorou depois da reforma do ensino médio, porque agora eu dou 2 tempos por semana, não um. Está em aberto. Tanto pela conservação, ao que diz ao que se refere o professor César, quanto também a uma falta de coesão naqueles que têm a sua agenda, uma agenda que não é completamente coesa. O que eu entendo que cabe a quem está lá na ponta, dando aula de filosofia no ensino médio como eu? Se aproveitar das frestas, se aproveitar dos espaços, tentar se apropriar dessas oportunidades que estão aparecendo. Repito, não quero parecer estar fazendo um discurso mequetrefe de coach, entendeu? Quer dizer, eu não queria estar tendo que lidar com oportunidades, entendeu? Eu queria estar com a minha vida estável, mas a minha vida não está estável. E não está para quem está lá dando aula no ensino médio. Mas você pode ou reclamar ou tentar encontrar um jeito de se reinventar e sobreviver ao maremoto. Eu estou convencido de que a segunda alternativa é a correta. A pergunta prática que eu queria fazer para o professor César é o seguinte: o professor César em vários momentos se referiu à ideia de conservação. Eu achei muito interessante, porque uma das características que eu acho mais curiosa do ceticismo como tradição filosófica é que o ceticismo é, ao mesmo tempo, uma tradição muito radical, né? Então, a ideia de que não existe uma verdade absoluta, a ideia de que, no final das contas, tudo, em princípio, é questionável, a recusa da figura da autoridade, como o professor falou e tal. Mas também uma outra característica muito forte na tradição cética, sobretudo no ceticismo político, é a defesa de um certo conservadorismo. Então, o professor se referiu, por exemplo, ao Cachotte, que se definia como conservador, né? Tem os seus textos lá em defesa do conservadorismo e justificava o seu conservadorismo a partir do ceticismo, né? Essa ideia também vai aparecer em vários autores, aparece no próprio Sexto Empírico, né? Quando ele diz como que o cético deve viver. O cético deve viver como tudo é incerto, o cético deve viver de acordo com as tradições do seu país, praticar a religião do seu país, aceitar o sistema político que tá estabelecido e tocar a vida. O Descartes, na terceira meditação da moral provisória, quando tudo ainda é duvidoso, uma das regras é se acomodar à religião do país e ao sistema político do país, né? Quer dizer, é curioso como em vários momentos, no Hume isso também aparece, como em vários momentos o ceticismo se associa a uma certa defesa da conservação, no final das contas. E como o professor tocou nisso em vários momentos, mas não de maneira sistemática, eu queria ouvir ele falar um pouco sobre a relação entre ceticismo e conservadorismo. Desculpa ter falado demais, gente. Jamais. Passo primeiro, então, a palavra para o César, para não perdermos a pergunta, e depois faço algum comentário, passo a palavra para a Maria. Como eu responderia? Minha primeira observação é que eu acho que a maneira como o Pedro descreveu o quadro do governo atual, ela é fidedigna, mas eu acho que o valor não é fidedigno, porque se você
utiliza essa descrição em outras formas governamentais do passado presente, do passado recente, você vai ver que ela também é válida, né? Por exemplo, as mesmas medidas que implementaram a possibilidade do ensino filosófico e sociológico no ensino médio concernem ao mesmo movimento, digamos assim, governamental, que estabelece uma prioridade do ensino técnico sobre o ensino reflexivo no cenário nacional, que, no fim das contas, devora o ensino filosófico e o ensino sociológico, né? Então, tem um enunciado ambíguo ali, né? Porque se é o caso do dever dos governos e operacionalizar a educação de maneira que as pessoas sejam empregadas, isso é um valor. É claro que no tempo 2, quem vai sofrer vai ser a filosofia, a sociologia, né? Então, esses enunciados ambíguos que os governos emitem, e eu não estou dizendo que com isso nós não devamos apoiar um governo ou recriminar outro, mas esses enunciados ambíguos que os governos realizam, eles realizam pela própria sustentabilidade governamental. Se nós soubéssemos exatamente o que ele está fazendo, ele não permaneceria enquanto governo, percebe? Então, eu acho que esse governo atual ele tem uma especial ambiguidade e talvez uma especial incompetência em uma série de âmbitos. Mas eu não me iludo julgando que isso enfraquece, percebe? No fim das contas, ele está desse jeito esquisito, ele passou por uma pandemia, se consolida e está disputando uma eleição com inflação a 10%, né? Se não passou a 10%. Taxa de juros de 2 dígitos e inflação a 10%, com uma pandemia com 500 mil mortos e miserabilidade completa, né? Então, eu não creio que essa ambiguidade o enfraquece. E, ao mesmo tempo, não creio que essa ambiguidade seja uma característica particular desses governos. Os governos fazem isso, né? Fazem enunciados contraditórios. Isso não quer dizer também que esses enunciados contraditórios não têm uma prevalência ideológica. A prevalência ideológica desse governo é relativamente clara também, né? Tendo dito isso, e indo para a questão final sobre o ceticismo, eu diria que menos que uma defesa peremptória da conservação, eu acho que pode ser lido assim, né? Mas eu acho que, pelo menos da maneira como eu vejo, menos do que uma defesa peremptória da conservação, o que o ceticismo traz é uma racionalidade prática da conservação, o que faz com que haja nele uma espécie de equilíbrio entre reconhecimento da experiência política, as regras pelas quais ela se dá, para que não haja assombro no momento em que nós não fomos capazes de estabelecer hábitos para preservar aquilo que nós queremos preservar e imediatamente isso nos é retirado. Então, tem uma racionalidade prática da conservação, que significa uma sensibilidade acerca do modo pelo qual a disputa política se dá, ou a disputa dos valores, da moralidade se dá. E, num outro âmbito, há também uma previsão significativa com relação à desobediência, porque uma vez que não existe uma razão intrínseca para a coisa ser como ela é, se ela parece aviltante, né, não existe uma inibição muito grande a jogá-la fora, né? O terceiro âmbito que eu acho que também deveria comentar, que é um ponto de afinidade significativa entre a maneira como eu penso a filosofia no ensino médio e o Pedro, é que talvez o nosso raciocínio nesse momento tem que ser relativamente pragmático, né? Então, ninguém sabe muito bem o que é filosofia. Ninguém sabe muito bem por que a gente vai ensinar filosofia. Nem os professores de história sabem com relação à história, nem os de matemática. Mas isso não nos faz duvidar acerca da sua presença necessária enquanto disciplina no âmbito público, né? Então, nesse sentido, me parece que, ainda que a gente não saiba exatamente a resposta, o fato de que existe uma necessidade para a filosofia parece que circula no ar um pouco como influenza, como Covid, né? É o caso de aceitar essa admissibilidade, ainda que tênue,
e transformá-la em instituição, transformá-la em hábitos públicos, né? E aí vão ter professores como eu que vão querer desafiar os alunos do ponto de vista reflexivo, outros vão ser mais guardadores de livros, vão querer ensinar a história de maneira mais sistemática, outros vão querer recuperar as raízes tomistas do cartesianismo, e vai chatear os alunos com isso, né? Da mesma maneira que professores de história e de matemática, percebe? Então, acho que nós temos, no que diz respeito ao ensino de filosofia, nós já passamos do tempo em que nós devíamos discutir se era necessário ou não era necessário. Por quê? Por quê? Porque houve um fato público em que ele se tornou regulamentado. Nós estamos lidando com o fato de que não fomos capazes de preservar esse fato público e, então, estamos tentando dar um jeito de inventarmos um hábito residual diante dele, né? Ou seja, de que maneira vamos conseguir conservar o ensino da filosofia no ensino médio, a despeito do fato de que não temos mais o quadro anterior de uma previsão tão límpida, né, nos currículos, né? Eu acho que esse é o nosso momento, e esse momento concerne agora a percebermos, no que diz respeito ao enfrentamento público, à disputa política, de que maneira a filosofia pode se impor nesse contexto, né? E aí nós temos adversários imediatos, que são os nossos colegas, historiadores, geógrafos e tudo mais, e nós estamos disputando por um terreno, né, onde todo mundo meio que passa fome, mas nós também contamos com o esclarecimento deles de saberem que a filosofia é necessária, né? Mesmo que não saibam por quê, mas nós contamos também com alguma boa vontade, digamos assim, dos nossos colegas de que a filosofia também é um campo que deve existir, né? Então, nesse sentido, talvez não seja a melhor coisa, em todos os contextos, nós associarmos o ensino filosófico com, digamos, a defesa sistemática da revolução política na América Latina, né? Porque nós queremos ensinar filosofia com a revolução política da América Latina ou sem ela, percebe? Então, nesse sentido, parece que existe uma compreensão acerca do lugar político da filosofia que deve ser relativamente tornado, digamos assim, palatável do ponto de vista público, né? Então, esse é o nosso caso agora. Nós estamos falando para os pais que, na verdade, querem que seus filhos não morram de fome, porque que, no processo de não morrer de fome, talvez se instrumentalizar a conseguir lidar com os desafios que a filosofia resolveu lidar com, que isso talvez seja uma vantagem para ele, né? Porque os pais também sabem, né, que o ensino técnico vai alimentar os filhos dele durante 15 anos, depois ele vai ser jogado fora, né? E que ele vai ter que ser capaz de lidar com desafios públicos de uma realidade, que é a realidade da América Latina e do Brasil, profundamente precária, né? O que todos nós sabemos acerca da nossa realidade é que se nós não formos capazes de resistir politicamente, todos nós vamos acabar entregando comida pelo aplicativo, né? Então, nós estamos todos aprendendo a lidar com o desafio político de nos afastarmos dessa realidade a despeito do fato de que querem nos jogar para ela, né? Pode parecer um pouco pessimista, mas, ao mesmo tempo, nos coloca diante da realidade do embate político no que diz respeito à nossa sobrevivência como professores, né? Professor, tivemos a história e também alguns diálogos sobre pessimismo e otimismo muito parecidos. Apenas algumas questões antes de passar a palavra para a Maria. Realmente, na pergunta do Pedro e na resposta do César, relativamente ao ceticismo e essa questão já presente na Carta 7 de Platão, já como mencionada pelo Pedro na própria questão cartesiana, não por acaso, uma questão muito próxima do pensamento dito matemático, e aí eu vou fazer uma defesa daqui a pouco aos logaritmos, pelo menos, porque é o meu ganha-pão, e eu não tenho muita tendência a andar muito bem de motocicleta, então é melhor eu garantir que os logaritmos sejam essenciais para meu sustento.
Mas, além disso, me parece que entre a radicalidade dessa questão, muitas aspas, metafísica, dessa impossibilidade de dizer o que uma coisa seja, venha a ser, o que faz com como ela opere, essa relação de que, também socrática, de olha, vá lá, mate um galo para mim, porque isso está acontecendo, tem uma aproximação muito grande com o próprio pensamento religioso, e que as pessoas também que me conhecem sabem que eu gosto e estudo a questão teológica com muito afinco, com muito carinho, e essa ideia cética em que, olha, já que não é possível uma verdade de um modelo de entendido de verdade, ela temos das convenções, me parece que também o atual governo, e aí estendo como o professor César mencionou, não apenas esse, como os outros, eles partem de pressupostos em que, olha, se não é possível você saber a verdade como você quer, uma boa mentira bem contada, uma mentira institucionalizada, com efeitos de pragmaticidade, efeitos de, como diria Peirce, para a obtenção da crença, a fixação da crença, pode ser bem interessante. E aqui eu olho o professor César e lembro da minha defesa, entre simular e dissimular, você vai criando esse ambiente. Me parece que esse governo, como os outros, eles fazem uso da dissimulação, e como bem salientou o professor César, é no engano que ele se sustenta, porque se de fato abrimos o diálogo público, nenhum governo se sustenta. E nós sabemos que se há governo, somos contras. E para passar a palavra para Maria, eu acho que, e voltando a essa questão, e aí me parece que essa junção matemática, filosofia, poderíamos estender para as outras áreas, me parece muito pertinente. O ponto não está no logaritmo, o ponto não está em ler o Descartes, em ler Hume, Maquiavel, Dante, quem quer que for, mas as condições que esses textos e esses logaritmos, o que eles nos fazem pensar, como eles nos fazem refletir sobre a nossa realidade, quais são os pressupostos desse discurso e como esse discurso nos forma e nós formamos esse discurso. De um determinado momento, vocês, ambos, na verdade, mencionaram a dita esfera pública, conceito bastante caro no Habermas, que é justamente essa parte de aceitação. E é onde, olha, por maior criticismo que se tenha, entra não mais na parte da verdade, mas da verossimilhança. Como os nossos discursos, como as nossas formas, já que não queremos, ou eu não posso ser motorista de aplicativo, inclusive estou sem carteira no atual momento. O que fazer nesse cenário? Nós não conseguimos ter essa verdade, mas como agir naquilo que nos afeta diretamente. E eu creio, Maria, que eu já vou te provocar, porque eu acho que te afetou diretamente uma determinada fala sobre o Museu Nacional. Então, já provoco, já abro esse discurso, e sobretudo com um conceito que para você é caríssimo, que é justamente a parte da conservação. É isso. Talvez você tenha falado sobre outra coisa, mas eu só fiz essa provocação mesmo. Desculpa. Boa noite, né? Obrigada pela palestra, né? Pela conversa, pela fala, tanto do professor César quanto do professor Pedro. Tem sido, né? A gente está aqui fazendo um exercício semanal, né? De ter essas conversas com professores, está sendo muito interessante, né? A cada semana a gente vai observando, conseguimos ter as especificidades de cada disciplina, mas também eu acho que até mais importante do que isso é observar, né, as similaridades com essa discussão, né, sobre ciência e ensino, né, sobre a formação e a educação, de certa maneira, acaba sendo sempre muito forte essa ligação, né, entre o conhecimento e a educação, né? Isso é algo contínuo que a gente observa, muito importante. Na verdade, não é, acho que não é uma questão já da provocação com relação ao museu, mas o tema, né, que eu consegui. Bom, são muitos assuntos que vão, né, se envolvendo aqui, que foram debatidos. Mas o tema da conservação, né, como ele foi perpassando, né, tanto a conservação como a própria questão da mudança, né, a modificação, as alterações, como isso perpassou de diversas formas as falas, né, aqui apresentadas. E apesar das vezes a gente observar, né, eu estou dentro de uma instituição que é o Museu Nacional, uma instituição dentro de uma universidade, mas hoje eu faço parte, né, de um processo da administração, né? Então, também administrar uma instituição
que passou, que já tinha toda uma peculiaridade, né? Uma instituição bem diferente dentro das unidades universitárias, passou por todo o processo, né? Está passando por um processo de reconstrução, então também há muitas demandas distintas, muitas questões políticas que atingem diretamente esse processo, né? Então foi bem interessante observar essas falas. E aí vou fazer só algumas ponderações também por causa do nosso tempo, tentar ser bem breve. O que eu achei bem interessante da gente observar é realmente o quanto é importante a gente pensar sobre a conservação, mas o quanto ela precisa do desenvolvimento, né? A conservação é sempre algo em movimento, ela nunca é estática, né? Até porque tem uma série de fatores que estão sempre influenciando esse processo. É interessante observar exatamente isso. Claro que eu tenho estudos, né, experiências na área específica de patrimônio, né, pensar a conservação e a preservação do patrimônio cultural, mas o quanto isso é bastante interessante para pensar a vida, né, os nossos processos, tanto institucionais como pessoais, como familiares, né, sociais. Só faz sentido a conservação quando você está pensando nela de uma forma atualizada, né? Quando você está entendendo o que você quer conservar, né? Você nunca consegue conservar tudo, o tempo está sempre passando. Então, isso é bem interessante da gente observar como lidar com as mudanças, respeitando uma tradição e observando o que vale a pena de manter na tradição, e sabendo também que a gente nunca vai ter essa dimensão integral, né? Da onde essa mudança e da onde essa conservação exatamente vão chegar, o que ela pode proporcionar. Então, acho que isso serve para os diversas falas que a gente teve aqui sobre esse processo de mudanças e conservações. E aí, alguns pontos bem específicos, né? Como o Pedro colocou, o questionamento sobre o que ensinar, a maneira de ensinar, e eu acho que uma pergunta também muito importante é qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do nosso ensino? Qual é o objetivo do nosso ensino médio? Né? A gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso. Onde a gente quer chegar com a formação do ensino médio? Né? Daí, talvez, isso possa nos orientar sobre o que ensinar, né? De que maneira ensinar. Mas eu acho que as disciplinas são, né, a maneira que a gente foi constituindo essa classificação, mas cada vez mais, da maneira como as pessoas vêm colocando as coisas aqui, a minha experiência, a forma de você ensinar, né? Quase você é caracterizado como um professor de uma determinada disciplina, mas às vezes não importa a disciplina exatamente que você dá, né? Aquele papel de professor, isso sim que é o importante. Eu converso muito com o Jean, a gente troca bastante ideia sobre essa experiência que ele está tendo no CAP, né? Da educação básica também. Eu falo para ele, olha, a missão do professor de educação básica é muito pesada. Tem questões psicológicas ali que você está lidando, né? Com crianças, com adolescentes, é muito sério. E para isso não é uma questão disciplinar, né? Uma questão mesmo da tua formação integral, né, de professor. Bom, um outro ponto importante também que eu fiquei pensando é como o Enem vai ou não se modificar, né? Eu acho que esse é um outro ponto muito importante sobre o que as escolas, né, vão fazer sobre esse processo do novo ensino médio, né? O que vai acontecer com o Enem? Então, eu acho que a gente não sabe muito bem, né? São cenas dos próximos capítulos aí, sempre muito importantes. O outro ponto na fala de vocês que eu achei bastante interessante é pensar a questão da formação humana e da formação profissional, né? Porque essas coisas vão se misturando e elas têm uma definição muito interessante, né? Quer dizer, o nosso processo de formação dentro das universidades, ele está mais balanceado para o quê, né? Para qual lado? É uma formação profissional, é uma formação humana? E no nosso ensino básico também, o que a gente está buscando mais? Uma formação de um humano, de um ser humano, de um profissional de maneira integral ou de um profissional específico, né? E a gente tem observado também muito isso, né? A carência, às vezes, não é de uma formação específica, é de uma formação de profissional integral, né? Ética, um saber como lidar com políticas de maneira geral. E, por último, apenas uma questão também que eu tenho observado, assim,
nas questões educativas, educacionais e pedagógicas, um exercício, né, uma falta de um exercício prático ali, né, que lide exatamente com as disciplinas e com uma formação humana e profissional, né? Então, não sei se vocês já vivenciaram algo desse tipo, ainda mais para uma disciplina como filosofia, né? Eu que venho da história também entendo um pouco isso. Como a gente consegue colocar isso de uma forma mais prática na vida, né, dos alunos? Como é possível? E aí, né, a filosofia vem com toda essa relevância que a gente colocou aqui, ao pensar e ao exercício político, né? Como a filosofia e o ensino da filosofia pode se colocar nesse exercício prático ali para a vida das pessoas. Então, é isso, gente. Obrigado, Maria. No início eu lembrei da parábola de Jesus, né, que ele dizia, olha, o bom sábio é aquele que pega um baú e vai tirando coisas velhas e coisas novas ao mesmo tempo. E depois você colocou tantos pontos positivos e bons que eu vou passar esse abacaxi. Acho que o César tinha acabado de falar, também para o Pedro. Então, começo com o Pedro, sobre várias questões, por exemplo, outras pipocaram aqui na minha mente, mas também, para não falar muito, Pedro, gostaria de comentar, falar alguma questão sobre essas 4 questões, 5 questões pontuadas pelo Maga? Eu queria pegar um gancho, assim, achei muito, agradeço muito a colaboração da Maria, a fala dela, e ela tocou num ponto que eu pretendia falar, mas eu já tinha falado demais, eu não falei, eu agradeço ela ter puxado esse gancho. De fato, assim, eu acho que é uma coisa que precisa estar sempre muito forte, assim, quando a gente reflete sobre a presença da filosofia no ensino médio e qualquer disciplina no ensino médio. É entender a especificidade da educação básica, né? Quer dizer, é óbvio que no ensino superior o professor pode desenvolver uma relação pessoal com os alunos e é óbvio que toda relação professor-aluno sempre tem uma dimensão pessoal. Mas no ensino básico isso é muito mais forte, assim, de uma maneira muito visceral, né? Os meus alunos não lembram de mim como professor de filosofia, eles lembram de mim como o cara que torce pro Flamengo, entendeu? É isso, né? E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Eu gosto muito de falar sobre isso, para mim é muito natural falar sobre isso, porque isso tem muito a ver com o que me levou a ser professor, né? Sem parecer piegas, assim, e tal, mas eu fiz filosofia porque eu amo filosofia, mas a ideia de ser professor tinha menos a ver com ensinar filosofia, ainda que eu ame ensinar filosofia, e muito mais a ver com mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Essa é uma oportunidade um fardo que ser professor oferece. Pela minha experiência pessoal, assim, eu naturalmente sou, não é algo forçado, bastante atento a isso. Então, como eu dou abertura a isso, a quantidade de vezes em que eu me relacionei com os alunos para além do que seria da aula de filosofia, eu consigo dar 1000 exemplos, assim. Da menina abusada sexualmente que veio desabafar comigo, ao garoto que estava desesperado porque o pai batia na mãe em casa, né? Do aluno que terminou o namoro, e aquela coisa tipicamente adolescente, né? Você terminou o namoro com 14 anos e parece que você nunca mais vai namorar na sua vida, até o cara que não sabe qual profissão ele escolher, sabe? Dar centralidade para essa dimensão pessoal é uma coisa, para mim, muito importante. Todo ano, no terceiro ano do ensino médio, eu deixo de dar uma aula no ano para falar sobre escolha de profissão, por exemplo. Porque, no final das contas, eu estou convencido de que ter uma conversa com eles sobre isso vai ser mais decisivo na trajetória pessoal deles do que eles aprenderem Platão. Por mais que aprender Platão seja muito importante. Mas, no final das contas, eu sei que daqui a 20 anos meus alunos vão lembrar muito mais dessa conversa que eu tive com eles do que de Platão. É isso, né? E acho que ser professor de filosofia no ensino médio sem estar aberto a essa dimensão é uma lacuna enorme. Eu tive uma experiência muito interessante esse ano. Esse ano, pela primeira vez, eu tive estagiários, né? Coitados. E um dos meus estagiários foi uma coisa ótima, que é um menino que foi meu aluno, né? Ele foi meu aluno, ele está fazendo filosofia na PUC, está concluindo lá a filosofia, e ele foi fazer estágio comigo, né? E ele decidiu fazer filosofia por minha causa, né? Pelas aulas comigo. Segundo a minha esposa, não bastasse eu desgraçar minha vida, eu resolvi desgraçar a vida dos outros também. E ela é de filosofia, eu a conheci na faculdade de filosofia, mas ela diz isso. E é interessante que, assim, é diferente você refletir sobre a sua experiência profissional
e você tem que responder a dúvidas concretas das pessoas, porque o cara que é estagiário, ele olha para certas dimensões do seu trabalho que você não olharia espontaneamente. E eu lembro conversando com o Lucas tinha coisa de ser meu amigo mesmo, assim, a gente cultivou uma amizade para além de qualquer coisa. E aí eu lembro que eu conversava um pouco com ele sobre isso, né? Perdão, gente. Por exemplo, sobre o fato de eu falar obsessivamente sobre o Flamengo em sala de aula, né? Eu falo metade da aula sobre o Flamengo. Isso tem a ver comigo? Obviamente tem a ver comigo, né? Quer dizer, tem a ver com o fato que eu, de fato, sou louco por futebol. Mas, por outro lado, isso é um personagem também. E é um personagem proposital. Porque eu sei que se eu entrar numa sala de aula no ensino médio e eu falar sobre futebol, metade dos meus alunos vai gostar de mim. Porque metade dos alunos da sala gostam de futebol. E aí eu sei que quando eu estiver explicando alguma teoria filosófica, eu vou poder usar o futebol como exemplo. E aquilo vai facilitar para os meus alunos entenderem a matéria. Veja, não é uma mentira, porque eu realmente gosto de futebol, né? Quer dizer, eu não fingiria gostar de alguma coisa que eu não gosto só para atrair a atenção dos meus alunos. Mas eu escolho dar mais luz para os aspectos da minha personalidade que podem me permitir criar uma conexão com os meus alunos. Então eu vivo contando a história minha, da minha esposa e das minhas filhas, por exemplo, né? As minhas filhas, uma tem 6 anos, vai fazer amanhã, a outra tem 3. Elas basicamente se matam o dia inteiro em casa, uma empurra a outra, arranja confusão sem parar. Isso permite uma variedade gigantesca de exemplos em sala de aula. E os meus alunos lembram de mim disso. Isso ajuda eles a entenderem a matéria, né? Se eu perguntar o argumento que eu tinha usado, ou o conceito que eu tinha explicado, o aluno talvez tenha dificuldade. Mas às vezes eu estou revisando a matéria e eu falo, pô, lembra daquela história que eu contei da minha filha? Ah, tá, então tem que ver aquele negócio do Kant, entendeu? E isso e tal. E aí vai, né? E aí eu lembro que foi um dos conselhos que eu dei pro Lucas. Eu falei, olha, Lucas, eu falo de futebol porque eu amo futebol. Mas você tem que encontrar alguma coisa que você goste e que te permita ter uma conexão com os alunos. Eu sei que para você não faz sentido falar de futebol, porque você não gosta de futebol, mas tem que encontrar alguma coisa. Se é a novela, se é o BBB, mas você tem que arranjar alguma coisa. Porque se você entrar na sala e só der aula, depois de 3 aulas, os alunos estão tocando pedra na sua cabeça. Que o mundo do ensino médio é isso. É isso. Quer dizer, ou os alunos criam uma conexão pessoal comigo, que vai permitir tanto eles entenderem a matéria melhor, quanto eles estabelecerem uma relação de liberdade para poder, por exemplo, desabafar comigo sobre o problema que ele teve com a mãe em casa. Segundo um aluno, um amigo meu, um amigo pessoal, padrinho da minha filha, padrinho de casamento, eu não sou professor, né? Eu sou guru de aluno. Ele debochava disso porque a gente dividia, a gente trabalhava no outro mesmo dia e depois tinha reunião diária, né, de filosofia. E aí, frequentemente, aparecia um aluno lá para querer desabafar uma coisa pessoal comigo. Eu tinha que sair da reunião. Ele, pô, você é mais terapeuta dos alunos do que, pô, da matéria e tal. Debochava, né? Mas se você cria... Se você é alguém em sala de aula, isso é um ponto central. Você não pode ser um dador de aula. Você não pode ser alguém que gosta de matéria. Mas você não pode não ser assim só por uma questão que não é tão legal. Você vai ser um professor pior se você fosse. Sabe? Eu digo coisas simples, assim. Sei lá, uma das escolas que eu trabalho é do lado da minha casa, do lado mesmo. Eu estou na varanda, aqui do lado e tal. As minhas filhas estudam na escola e tal, facilita tanto para eu quanto para minha esposa levar na escola, trazer. E, pô, eu sou muito preguiçoso, né? Eu acordo tarde. Então, se eu vou dar aula às 7 da manhã, eu acordo às 6h40 aqui, né? Então, você acabou de acordar e tal, não sei o quê. E não pensou muito, né? E às vezes, sei lá, eu briguei com a minha mulher no dia anterior, né? Aí o aluno percebe que eu tô de cara feia, assim. Ah, professor, o que houve? Pô, cara, briguei com a minha mulher. É impressionante, mas coisas simples assim mudam completamente a sua relação com o aluno. Porque o aluno diz, cara, ele brigou com a mulher, né? Quer dizer, ele é alguém, entendeu? Ele não é um espírito que baixou aqui pra falar de Aristóteles. Ele briga com a mulher, cara. Sabe? E aí, na semana seguinte, tô falando de coisas literárias, na semana seguinte eu chego com um cara melhor. Ah, professor, tá de bem com a mulher e tal? Entende? Se você for alguém, a aula é melhor. Eu acho que isso pode parecer, tudo que eu estou dizendo parece que não tem nada a ver com o que eu falei antes, mas eu acho que tem tudo a ver. Se a gente quer dar algum lugar relevante para a filosofia no ensino médio, se como o professor César falou, a gente tem que se preocupar menos com a resposta especulativa e mais com a execução, digamos assim, desse lugar, tornar a filosofia um espaço de encontro pessoal é parte da resposta. Obrigado, Pedro. Passaria a palavra ao César e também caminhando para o nosso encerramento. E lembrar mesmo, num determinado momento, o banquete apareceu justamente essa ideia pessoal, essa questão erótica, né, no próprio banquete.
esse eros, esse impulso, e eu acho que a fala do Pedro, numa materialização própria do ensino, e também a fala do professor César justamente nessa questão das mudanças, de nós entrarmos nesse círculo, nesse debate, né, sermos melhores e brigarmos por aquilo que precisamos, trata justamente dessa questão pessoal, diversos níveis. Eu acho que o questionamento que nós podemos fazer nisso tudo será que é possível? O professor César, em determinado momento, falou de abstração e fez uma brincadeira com os matemáticos, é óbvio que os orientandos que estavam na sala, eu olhei rapidamente, falei, olha, já falamos sobre isso, a impossibilidade do formalismo matemático, essencialmente, por si, não é possível. Da mesma maneira, a filosofia, que a brincadeira do Aristófanes das nuvens, né? Desce, Sócrates, desce, sai dessas nuvens, vem para a Terra, ainda que nós, quando olhamos o Sócrates, corroboramos justamente o que foi dito pelo Pedro. O Sócrates também tem relações com Alcibiades, o Sócrates também caminha na neve, o Sócrates também briga em casa com o peixeiro ou com o sapateiro porque não consegue o tamanho do pé, etc, etc, etc. Eu acho que isso é válido também para todas as disciplinas. Então, professor César, novamente agradecer as suas reflexões, as ponderações sobre a fala da Maria, a fala do Pedro, e também as questões finais, porque como ocorre nos outros encontros que tivemos, infelizmente o tempo vai, quando queremos ficar mais, mas infelizmente, depois de contemplar o Calóis Cagatóis, Segunda República, nós temos que voltar para a caverna das sombras. Não fui muito otimista, desculpe. Mas passo para você encerrar a sua fala, as suas ponderações. Tá, eu vou comentar a questão da Maria, que é tão interessante, e, ao mesmo tempo, uma feliz convergência, né? Porque eu tentei apresentar um argumento sobre não o ensino da filosofia em si, nele mesmo, porque eu não faço ideia de como ela pode ou deve ser ensinada. Eu acho que ela deve existir, a disciplina deve existir, nós devemos nos esforçar nessa direção, mas do que vai ser, por quê, eu não faço ideia. Mas eu tentei apresentar um argumento sobre uma certa lida filosófica com a política, né? E nessa lida filosófica com a política, me parece que existe uma bagagem, né, de textos, de linguagem, de referências históricas que a gente tem que aprender a lidar, que faz parte da nossa herança para lidar com os desafios do tempo presente, mas me parece que a parte principal dessa lida especulativa com a política concerne a um ponto que você levantou, que é uma certa racionalidade prática com relação à conservação. Então, nesse sentido, na verdade, começa o problema. E o número de analogias entre o desafio do conservador numa instituição também o desafio de uma pessoa comum no que diz respeito à sua vida na lida com a política. E qual é o desafio que ela vai enfrentar e que eu acho que tem que ser despertado especulativamente em qualquer aluno? E se a filosofia puder fazê-lo, que ótimo. Concerne ao fato de que, seja lá o momento da vida dele, pode ser que a política apareça. Não só no que diz respeito à relação governamental, mas na casa dele, no bairro dele, no trabalho que ele vai escolher, na formação que ele vai escolher, de repente a política aparece. Então, isso quer dizer que a experiência política ela é relativamente transversal, nem tudo é política, mas as coisas podem se tornar política de repente. E quando elas se tornam política, me parece que uma certa racionalidade prática da conservação se coloca. Porque vai haver uma disputa acerca do que vai usar o nosso investimento para conservar nosso investimento pessoal, recursos, e o que não vai. E se nós chegarmos à conclusão de que nós vamos conservar simplesmente aquilo
que tiver força política para se fazer conservar, nós vamos ficar em maus lençóis. Porque o juízo político, né, de defesa exclusiva de um determinado interesse, se for defendido segundo a busca do interesse, por vezes vai contra o próprio interesse. Percebe? Então, por exemplo, digamos que apareça um presidente esclarecido e ele me permita mudar o currículo das universidades e das escolas de tal maneira que 90% do tempo seja ensino de filosofia e 10% futebol. É do meu interesse. Tem muitos amigos filósofos, adoro filosofia, gostaria que todos fossem regiamente pagos. Mas se eu fizer, eu vou acabar com a filosofia no nosso contexto. Percebe? No tempo 2, em que eu nomeei o ensino como sendo 90% filosófico e 10% futebol, o que vai acontecer é que eu vou gerar um nível de reação e de insatisfação tão grande acerca dos valores presentes que as pessoas nunca mais vão querer saber de filosofia e talvez nós tenhamos 50 anos de sombras. Percebe? Então, esse despertar especulativo com relação à política concerne as pessoas, né, os alunos, serem tocados com o fato de que eles vão ter que ser capazes de realizar juízos práticos acerca do que vale conservar e do que não vale conservar, a despeito do interesse imediato dele naquilo. Percebe? Então, pensando no campo do ensino, o ensino técnico, ele é relevante? Qual a proporção? Porque o capitalismo muda muito, as empresas mudam muito, a indústria muda muito. E os desafios da vida, nós vivemos, sei lá, 90, 100 anos. Dificilmente nós vamos conseguir fazer a mesma tarefa que nós fomos ensinados no ensino técnico por 40, 50 anos a fio. Tem um juízo acerca da conservação, de como eu vou me posicionar acerca do que precisa ser conservado e do que não pode ser conservado, que demanda uma sensibilidade que nós temos herança, que nos aponta para ela, mas nós, principalmente no Brasil, na América Latina, nós não somos despertados para ela, percebe? Nós somos, de certa maneira, educados a julgar que a transformação e a mudança pura e simplesmente nos beneficiam e que a conservação é alguma coisa que apenas as classes que nos dominam têm interesse. E aí, essa sensibilidade que a conservação traz consigo, traz o problema que você coloca. Só faz sentido conservar porque existe mudança. E só faz sentido conservar se nós tivermos formas eficientes para conservar. E para termos formas eficientes para conservar, nós temos que entender o nosso contexto, entender nossa circunstância, utilizar formas de tecnologia diferentes, sermos capazes de conciliar os nossos valores e as nossas demandas com relação a isso, né? Então, a ideia de que nós vamos conservar porque nós temos medo da mudança é razoável. E aquilo que nós conservamos pura e simplesmente medo da mudança, nós destruímos. Porque nós não alteramos o que tinha que ser alterado, nós não aprendemos o que tinha que ser aprendido, nós não nos adaptamos ao contexto da maneira como nós devíamos nos adaptar. E somos levados, de maneira um pouco trágica, a destruir aquilo que amávamos, né? Por necessidade de não conseguir lidar com algumas pequenas alterações, destruímos aquilo que queríamos que permanecesse, né? Então, eu acho que essa afetação especulativa no que diz respeito ao fenômeno político, ela ganha muito se nós formos capazes de levar parte dessa preocupação prática da conservação para o âmbito especulativo. Percebe? Porque, no fim das contas, evidentemente que do âmbito especulativo não concerne apenas ao desafio técnico de resolver uma infestação de fungo num determinado contexto. Mas existe algo no que diz respeito ao movimento que nós fazemos quando nós decidimos, esses livros estão perdidos. Esses aqui nós vamos investir para tentar conservá-lo. Tem um determinado modo de operação, de lidar com um contexto, com um desafio, que está no centro de qualquer tipo de reflexão política.
E isso eu acho que o ensino pode despertar, precisa despertar. E aí o modo como nós vamos desenvolver essa sensibilidade depende da vida de cada um, né? O que vai ser relevante para cada um. Mas deve ser vivenciado do ponto de vista especulativo de que, na nossa vida prática, se nós não somos capazes de juízos práticos em que o nosso interesse imediato ele é relativizado, nós rumamos por um abismo bastante sombrio, né? E ao mesmo tempo, talvez, porque quando se conversa sobre isso, conservação, no nosso contexto, a primeira resposta é: não tem nada para conservar. No Brasil não tem nada para conservar. Mas a pessoa não para pensar. Porque se ela for pensar na vida dela, mesmo coisas que ela gostaria que fossem melhores, ela não quer perder, percebe? Então não é bem assim, né? Realmente, nós somos um país com diversas mazelas que nós queremos modificar profundamente, mas de alguma maneira nós devemos perceber, me parece, e o desafio especulativo vai nessa direção, de que nós temos, de certa maneira, o direito de investirmos em continuar com aquilo que nós sabemos que é bom, percebe? Mesmo que não seja bom em si, seja bom para um contexto, mas nós devemos poder realizar esse tipo de raciocínio na nossa vida prática. E aquilo que é bom, não porque é bom só para mim, só para você, mas porque é bom com um certo nível de generalidade. Então, eu acho que, principalmente tem um âmbito conservacional no que diz respeito à instituição, né? A conservação museológica, mas nós também vivemos um âmbito de desafios no que diz respeito à vida ambiental, em que o vocabulário da conservação também se impõe, né? E no fim das contas, os desafios que o vocabulário da conservação resolve são desafios que são colocados a partir de um problema político, que as filosofias políticas vão resolver e vão debater, vão investigar de maneiras diferentes, mas está sempre lá, que é o desafio acerca daquilo que nós deixamos sofrer a ação do tempo e perecer, e aquilo que nós vamos nos investir para que o perecimento seja um pouco mais lento. Obrigado, gente. Obrigado, professor César. Professor Pedro, as suas considerações finais. Eu acho que nesse debate todo, assim, acho que é essencial lembrar que conservar é uma ação, né? Acho que essa é um pouco a síntese da questão, né? Conservar é uma ação. Para marear, certamente isso é bem concreto, né? Se a gente deixa as peças museológicas sozinhas, né, digamos assim, por si mesmas, sem intervir positivamente para que elas sejam conservadas, elas se deterioram e destroem, é isso. O ato de manter as coisas, né, a manutenção das coisas não é algo que se dá por uma espécie de espontaneísmo, assim, né? É preciso agir para que as coisas se conservem. Conservar é uma ação também, tanto quanto modificar. E acho que, se a gente for pensar na presença da filosofia no ensino médio, acho que tem a ver um pouco com essa ideia, né? Numa imagem um pouco poética, o Mahler dizia que tradição não é o culto das cinzas, tradição é manter a chama acesa. Acho que é um pouco por aí, né? Acho que se trata de manter as coisas vivas. E acho que a presença da filosofia do ensino médio toca nisso também, né? O Jean falou do Sócrates, né? Talvez não, com certeza nenhuma figura na história da filosofia encarnou melhor a unidade entre pensamento e vida do que Sócrates, né? Sócrates não tem um texto escrito, né? E, no entanto, está no primeiro escalão da história da filosofia. O que ele tem para oferecer? Ele tem uma vida concreta a oferecer. Uma vida dedicada ao pensamento. Acho que se a gente conseguir no ensino médio conseguir mostrar essa unidade entre vida e pensamento,
acho que, digamos assim, o testemunho da presença da filosofia no ensino médio vai ser um testemunho que vai ter mais credibilidade, digamos assim. É óbvio que sempre vai ter gente com má vontade, né? Não é disso que se trata. Mas tem aqueles que talvez só não entendam a importância da filosofia. Acho que na medida em que a filosofia se mostrar unida com a vida no ensino médio, mais generosamente ela será acolhida pelas pessoas, digamos assim. E queria agradecer a oportunidade de todos, assim, me ouvirem falar, me darem atenção, digamos assim, pelo convite, e estou aberto para qualquer contato aí, tá bom? Um abraço, gente. Agradeço, Pedro. Nós que agradecemos, agradecer novamente ao professor César. Apenas para encerrarmos, eu acho que um determinado momento, e é um exemplo concreto, um exemplo de vida, como o Pedro mencionou no final, o professor César falou, nós corremos o risco, ao tentar preservar algo, destruir o que amávamos. E ele encerrou a primeira fala dele justamente tratando do Museu Nacional. E em vários momentos nós falamos, e agora o Pedro traz a questão das cinzas, das chamas, essa questão da tradição. Eu acho muito importante que eu confesso que talvez por minha ignorância não amasse tanto assim o museu. Eu confesso que por minha ignorância não sabia de muitas coisas grandiosas que ali estavam, e ao mesmo tempo, como o Pedro menciona, como o professor César menciona, o professor Pedro, o professor César, essa ideia e essa necessidade que nós temos de nos abrir às nossas experiências, e quase com um modelo um pouco cético, maltrapilho, talvez, uma recepção muito ruim, do qual eu talvez goste mais do sexto empírico, da vida matemática, o que for, as recepções platônicas que ali eu consigo ver. O fato está que, diante de um cenário como esse, me lembro muito, agora que frequento pouco a religião cristã, ou bem menos do que eu gostaria, a questão de um dogma, que ao mesmo tempo que o dogma ele te abre para a vida concebida numa tradição religiosa cristã, ele também, no sentido dogmático, no sentido pejorativo, pode te fechar para isso. Então, o dogma que quer, de fato, conservar, quando mal usado, pode destruir. E eu acho que, de certa maneira, usando o exemplo do museu como um caso paradigmático de uma metonímia, nós precisamos de ações, de uma ação de conservação. E quando nós precisamos dessa ação, não é para conservar o museu, não é para conservar o FRJ, não é para conservar a UERJ, o CAP UERJ, mas aquilo que nós amamos e que me parece que é o nosso convívio, me parece que é o Brasil, e para o termo que foi dito ao final, para fugirmos dessa barbárie, né? Essa barbárie que quer destruir todas as coisas. Então, novamente, agradecer a vocês, certamente entraremos em contato, abriremos o diálogo, e é isso. Muito obrigado, e daqui a pouco encerro a gravação, mas podemos continuar por aí. Tá bom? Abraço, gente. Obrigado, gente.